Peço que os irmãos abram Ezequiel, capítulo 2. E eu vou ler até o capítulo 3, o verso 15. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então ouvi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca me era doce como o mel. Disse-me ainda: Filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como o diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: Filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que eu te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que, levantando-se do seu lugar, dizia: Bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez
muito forte sobre mim. Então fui a Tel Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali, atônito, no meio deles. Vamos orar? Deus eterno, nessa manhã nós queremos te dar graças pelo privilégio de poder chegar à tua casa, te prestar adoração, oferecer a ti louvores e ter também a oportunidade ímpar, especial, incomum, de ouvir a tua palavra, de compartilhar daquilo que o teu livro santo tem para nos ensinar. Ajuda-nos a entendê-lo, dá-nos clareza na nossa mente, que teu Espírito nos instrua, nos ajude a entender as lições que o Senhor deseja nos comunicar. E que possamos sair daqui nesta manhã com alguma coisa que seja útil para nos abençoar na nossa caminhada espiritual. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, nós vamos começar hoje pela manhã estudar a teologia de Ezequiel. E para a maior parte dos leitores da Bíblia, diz um comentarista, Ezequiel parece ser quase que um livro selado, completamente desconhecido. Eu não vou nem perguntar aqui quem foi que leu Ezequiel nos últimos 5 anos, porque certamente vai ser uma catástrofe, né? Eu imagino. Né? Será que você leu Ezequiel nos últimos 5 anos da sua vida cristã? Provavelmente não. Né? Eu estou arriscando aqui um palpite, 1000 perdões pela observação, mas parece ser um livro que poucos crentes leem. De fato, é pouco lido, pouco entendido e pouquíssimo compreendido. E há algumas razões que a gente pode dizer que explicam esse fenômeno, né, de uma certa dificuldade com o livro. Essas razões explicam, mas eu quero adiantar que elas não justificam, porque nós devemos ter apreço por toda a Escritura de capa a capa. Mas a primeira razão é porque Ezequiel é um livro extenso. Em termos de capítulos, Ezequiel só perde para Salmos, 150 capítulos, para Isaías, 66, para Jeremias, 52, e para Gênesis, que você tem 50 capítulos. Porém, tem um detalhe. Ezequiel tem 48 capítulos, mas tanto o livro de Gênesis, que tem 50, e o livro de Isaías, que tem 66 capítulos, esses 2 livros ocupam as mesmas 48 páginas que você tem na sua versão revista e atualizada. Isso quer dizer o seguinte, que em termos de tamanho mesmo, se a gente for comparar, conferir o número de páginas, Ezequiel só perde para Salmos e só perde para Jeremias, porque os seus capítulos são extensos. E reconhecidamente a leitura de textos extensos parece ser uma dificuldade para muitos crentes. Quando essa deficiência se alia a um fastio espiritual crônico, como nós vimos ontem, tratando sobre vida devocional, só resta a leitura estritamente seletista para justificar a vida devocional pessoal. Para apaziguar a consciência, então você vai ler aqueles
textos ou aqueles livros que parecem ser mais agradáveis na sua leitura. Lamentavelmente, para algumas pessoas, livro bom tem as seguintes características. Já sabe quais são, Cleison? Não? Poucas páginas. Letra grande. E muita figura. Lamentavelmente, para muita gente, esse é o livro bom, né? Fino, com a letra graúda e muitas figuras, para que a leitura seja de uma sentada. Mas, irmãos, um detalhe interessante: apesar da sua extensão, Ezequiel é diferenciado pela sua riqueza cronológica. Você não tem nenhum outro livro do Antigo Testamento que seja composto com tantas datas para indicar a época em que o próprio autor está escrevendo, registrando aquilo que ele está colocando na sua obra. E você vai ver que o livro de Ezequiel é o livro do Antigo Testamento que tem mais data. E a principal de todas as datas é o ano 597, que é o ano do exílio de Joaquim, que foi o rei que seguiu para o exílio por se rebelar contra a Babilônia. E justamente no ano 597, Ezequiel seguiu também para o cativeiro, juntamente com a nobreza da cidade. Essa data, portanto, é o referencial cronológico para o autor durante tudo aquilo que ele escreve no seu livro, nos seus 48 capítulos, que eu vou logo adiantar. Tem uma divisão simples que você facilmente decora. O livro é dividido em duas metades. Na primeira metade, que você tem justamente no meio, 24 capítulos, você tem Ezequiel tratando da mensagem que Deus tem para o povo de Judá, para a cidade de Jerusalém, para as autoridades da casa de Davi, naquele contexto histórico. 597, você tem alguns anos antes da queda de Jerusalém, que acontece em 586. E você vai ver que o próprio Ezequiel, ele vai para o cativeiro nesse ano 597, e ele estava com apenas 25 anos. Era um jovem rapaz que agora tinha que experimentar aquela dificuldade extrema de ter que ir para o exílio por causa da desobediência da própria nação da aliança. A segunda razão é que Ezequiel, o profeta, agora vamos ver o homem, ele tem um comportamento excêntrico, e que talvez isso dificulte a própria leitura do livro. Ele é diferente de Isaías, que é alguém com intimidade com o palácio, e a sua conduta palaciana, aristocrática, parece ser um tanto encantadora, atraente. Ezequiel é diferente de Jeremias. Jeremias é o autor de todos os escritores do Antigo Testamento, aquele que é mais extremamente carismático, é o profeta chorão, é tão passional nas suas emoções que ele foi comparado com o próprio Senhor Jesus. É diferente também de Daniel, que tem um estilo diplomático e que vai servir como primeiro-ministro da Babilônia ali naquele contexto tão difícil. Ezequiel é alguém diferente em termos de conduta desses três outros
profetas maiores dentro da coleção que nós temos no Antigo Testamento. Mas, irmãos, não apenas isso. Ezequiel é alguém que vai exercer o seu ministério longe da capital. Diferentemente de todos esses três que eu mencionei. Às margens do rio Quebar, a 80 quilômetros a sudeste da Babilônia. Na linguagem do Van Groningen, ele diz o seguinte: olha, aquela comunidade que se formou ali, às margens daquele canal, nada mais era, na linguagem de hoje, a gente poderia dizer, um campo de refugiados. E você deve ter visto no último versículo que eu li, no verso 15, do capítulo 13, então fui a Tel Abib, aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, um campo de refugiados. E por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. Ele é alguém que vai exercer o seu ministério nesse lugar reconhecidamente de ostracismo. Isso vai caracterizá-lo. Mas reconhecidamente, além do local onde ele vai exercer o seu ministério, é estranho, é excêntrico, é incomum, fora do normal, ele vai ter todo o seu ministério marcado por condutas reconhecidamente fora dos padrões convencionais. Olha que coisa interessante. Ezequiel é o único livro profético autobiográfico. Você não tem nenhum outro. E, inegavelmente, há algumas estranhezas na conduta do próprio profeta. Ele ficou imóvel e mudo por um tempo significativo. É até alguma coisa difícil de explicar. Ele não chora a morte da própria esposa. Capítulo 24 do livro. Por ordem do próprio Deus. Já pensou? A esposa morre e ele tem que engolir o choro. Mais ainda, ele é alvo de visões e arrebatamento visionários. Como você não tem em nenhum outro livro da coleção profética. E ele é instruído a empregar alguns métodos de comunicação incomuns. Ele é o profeta, entre aspas, aí, mais teatral. Ele frequentemente usa dramatizações, quebra uma parede, faz uma série de encenações para, através desses atos dramáticos, passar a mensagem de Deus para os seus contemporâneos. Alguns até suspeitam da sua saúde mental, por causa de toda a estranheza que você tem no livro. Mas pelos padrões ocidentais, nós não podemos julgar o comportamento do profeta como se fosse alguma coisa patológica. Inclusive, você tem livros escritos defendendo essa tese, que Ezequiel sofria de algum problema psicológico. Talvez ele fosse bipolar, tripolar, quadripolar, né? Ou eu sofresse de algumas síndromes, dessas categorizações que nós temos dentro da psicologia contemporânea. No entanto, irmãos, todas as suas experiências, preste atenção nisso, fora da curva, nada mais são do que expressões apropriadas diante das enormes calamidades pelas quais Deus permite que Ezequiel passe. As suas experiências são profundamente contundentes. Ele estava com cerca de 13 anos. Tem alguém aqui com 13 anos? Alice, olha Alice. A pessoa na idade da Alice, no ano
609 antes de Cristo, ele tem a notícia de que o grande rei, que foi o protagonista da maior reforma espiritual, porque passou o Reino do Sul, morre, e morre de graça. Josias. Ezequiel tinha 13 anos. E ele foi para o cativeiro em 4 anos depois. 12 anos depois. Em 597. E em 588, ele fica viúvo. Já no cativeiro. No ano 592, portanto, 6 anos depois, quando ele completa 30 anos e já está no exílio, ele é chamado para ser profeta. Esse foi o texto que eu li agora pela manhã. Em 586, ele tem a notícia trágica, terrível, o fato mais doloroso de toda a história da monarquia israelita, que é a queda de Jerusalém diante dos exércitos do Império Babilônico. Não havia nada de anormal, portanto, muito menos patológico na vida de Ezequiel. Ele simplesmente foi um homem de carne e osso que sofreu profundamente por causa das realidades que teve que enfrentar durante toda a sua vida, desde a sua adolescência até chegar à idade adulta. Ele vai sofrendo sucessivos golpes. E como um jovem crente, ele não poderia reagir de forma impermeável a tudo aquilo que estava acontecendo com o próprio povo de Deus, do qual ele fazia parte. Seria não reagir diante de todos aqueles fatos dramáticos, seria de uma insensibilidade descomunal, incompatível com a espiritualidade da sua própria pessoa. Preste atenção nisso. Ezequiel, ele viveu um período no qual Deus estava rigorosamente tratando com a sua mão pesada o seu próprio povo, castigando a nação da aliança em virtude dos pecados que ela cometeu e não se arrependeu deles. Pelo contrário, continuou desobedecendo o Senhor. E Ezequiel passou por todo aquele processo de disciplina da parte de Deus, aplicando ao seu próprio povo o remédio mais amargo que ele havia prescrito na própria lei. Eram dias de juízo. E preste atenção nisso, irmãos. Se em dias de juízo, aqueles que são verdadeiros crentes já sofrem, já gemem, já sentem na alma um peso muito grande, e aí eu pergunto, quanto mais aqueles que foram chamados para serem ministros de Deus? Se crentes já sofrem em dias de juízo, muito mais os ministros. Portanto, Ezequiel não é anormal, né? Não é alguém que você possa classificar como uma pessoa com alguma dificuldade do ponto de vista patológico. Mas a terceira razão que nos dá
fundamento para dizer que Ezequiel é pouco lido, pouco estudado, pouco compreendido. É um livro escatológico. É claro que isso não se aplica a toda a extensão da sua obra, porque a divisão simples que eu já mencionei, ela nos indica que você tem no livro, na primeira metade, você tem a história da vocação do profeta sendo apresentada de forma muito bonita, né? De uma forma muito cativante. É muito gostoso ler todos os detalhes que cercaram a chamada desse jovem servo de Deus para o ofício profético. Não é muito agradável, mas a gente lê com uma certa simpatia o modo, a maneira com a qual Deus usa para tratar o seu próprio povo. Isso você tem nos primeiros 24 capítulos do livro. Mas do capítulo 25 até o capítulo 48, na segunda metade, você tem profecias a respeito do juízo que Deus vai aplicar também às algumas nações pagãs do mundo antigo daqueles dias, que também se comportavam de forma desobediente para com Deus, significando dizer que Deus não tem duas medidas. Ele não pune os pagãos de uma determinada maneira e pune o seu povo com um chicote mais brando. Deus só tem um chicote. E ele aplicou o chicote pesado na casa de Davi, ele vai aplicar também o chicote pesado no Egito, na Babilônia, na Síria, em Tiro, né, em todas aquelas nações que faziam parte do mundo antigo e que se comportavam também de forma desobediente para com a sua lei. Isso você vai ver Ezequiel descrevendo do capítulo 25 até o capítulo 32. Que também já começa a ser um texto difícil de ser lido. Mas do capítulo 33 até o capítulo 48, quando você tem mensagens de esperança e textos falando da restauração da glória de Jerusalém, você tem a parte do livro que é rigorosamente escatológica. E ler textos proféticos de natureza escatológica é difícil. Nós só conseguimos entender com a ajuda de boas ferramentas. E é interessante que o mesmo fenômeno que você vai encontrar também no livro de Daniel. 12 capítulos de Daniel. Nos 6 primeiros capítulos você tem histórias boas de serem lidas. Mas do capítulo 7 até o capítulo 12 de Daniel, você tem textos escatológicos difíceis de serem interpretados. Se você não tiver ajuda, não vai entender a maioria daquilo que você tem escrito. Mas a diferença de Ezequiel para Daniel, apesar do mesmo fenômeno, é que você tem uma extensão maior em Ezequiel. Em Daniel são apenas 6 capítulos. Mas em Ezequiel você tem do capítulo 33 até o capítulo 48. Então é um texto mais extenso. São capítulos reconhecidamente difíceis na interpretação do livro. Agora, olha o detalhe. Apesar dos textos mais conhecidos de Ezequiel estarem nessa segunda metade, quais são os textos mais conhecidos? O texto sobre a figura do atalaia que você tem no capítulo 33. O texto a respeito do vale de ossos secos que você tem no capítulo 37. O texto sobre o rio de águas purificadoras que você tem no capítulo 47. Irmãos, apesar de você ter os textos mais conhecidos nessa segunda metade,
os capítulos escatológicos que tratam de Gog e Magog. Você sabe o que é isso? Gog e Magog. O que é que Ezequiel quer dizer com isso? É muito complicado. Da visão do templo, da restauração de Jerusalém, uma complicação, né? Que os pré-milenistas dizem, olha, está aí o texto. Jerusalém vai ser retomada pelos judeus, eles vão construir novamente o templo onde era o templo original, só que lá tem uma mesquita, meu irmão. A mesquita de Omar. Quem é que vai destruir esse monumento dos muçulmanos? Então, é uma utopia, não é? Nós não compartilhamos, eu pelo menos não compartilho dessa visão pré-milenista de que Deus agora vai restaurar Israel na sua terra e vai reestruturar a monarquia e agora Israel vai servir como a grande nação evangelística no mundo e vamos ter o milênio. Nós já estamos no milênio. Mas o livro de Ezequiel, lido de forma literal, é um livro que vai dar muito apoio para aqueles que são pré-milenistas. E você vai ver que nesses capítulos da restauração do templo, das referências a esses inimigos, Gog e Magog, são textos indiscutivelmente complexos. Tão complexos, preste atenção nisso, que a principal dificuldade que fez com que o livro fosse aceito no cânon do Antigo Testamento se encontra nessa segunda metade do livro. A principal dificuldade, que é uma aparente contradição ou discrepância com aquilo que a lei fala. E você tem em Ezequiel alguma coisa, se você não interpretar direito, você vai dizer que essas duas coisas são irreconciliáveis. E foi esse detalhe do templo que trouxe dificuldades para que Ezequiel fosse reconhecido como sendo um livro inspirado e aceito no cânon como sendo a palavra autoritativa de Deus. Nós não podemos compreender a teologia desse livro sem entendermos a figura do seu autor. E eu quero só terminar a nossa escola falando sobre Ezequiel. Segundo o próprio livro que ele escreveu, ele era filho de uma família sacerdotal. O seu pai se chamava Buzi. Você tem no capítulo 1, verso 3. Nada se sabe sobre a sua família. E segundo a cronologia do livro, grave essa data, ele nasceu no ano 622 do Antigo Testamento, antes de Cristo. Justamente, olha, preste atenção nisso, 622 foi o ano em que a lei foi, o livro da lei foi achado no templo. O livro da lei estava perdido no templo na época do rei Josias. Você conhece muito bem a história. E Ezequiel nasceu justamente nesse ano em que o livro da lei foi achado. Como é que a igreja pode viver sem a Bíblia, né? Mas o povo de Deus, naqueles dias difíceis, estava vivendo sem a Bíblia. Até que acharam o livro da lei, nos dias de Josias, no ano 622. Ele, portanto, nasceu e cresceu
no meio do maior reavivamento da história da monarquia. Já imaginou que privilégio? Uma criança ser criada e de família sacerdotal? Você sabe que os sacerdotes estiveram envolvidos naquela redescoberta do livro? Você sabe também que os oficiais do culto tiveram um profundo envolvimento. Nós podemos imaginar o seu pai tendo um profundo envolvimento com todo aquele processo que estava acontecendo nos dias de Josias, uma reforma extraordinária espiritual se abatendo sobre a nação, né? A maior de todas as reformas, e um menino que nasceu durante esse tempo, teve a sua infância, a sua adolescência, foi instruído, criado nessa atmosfera de reavivamento. Que privilégio maravilhoso! Mas quando ele estava justamente com 13 anos, o rei morre. Josias morre lá na batalha de Carquemis, em Megido. E certamente isso foi um balde de água fria, um golpe profundo que se abateu sobre o próprio povo de Deus. Nós começamos dias sombrios depois da morte de Josias. E cerca de 12 anos depois, em 597, essa é a data principal do livro, Ezequiel é levado para o cativeiro na Babilônia. Ele estava com 25 anos. Sabe por que é importante datar isso? É importante porque com esse dado você conclui que Ezequiel nunca exerceu o seu ofício sacerdotal. Ele era filho de sacerdote, portanto, ele iria ser sacerdote também. Ele era da classe sacerdotal. E ele indo com 25 anos para o cativeiro, porque os sacerdotes começavam o seu ofício com 30 anos. Ele não iria exercer o ofício distintivo da sua família. Em 592, 5 anos, portanto, ou 6, depois dele ir para o cativeiro, já com 30 anos, ele é chamado para o ofício de profeta, que é o texto que eu li, do capítulo 12 até o capítulo 3. No entanto, depois de 4 anos, já como profeta de Deus, ele sofre um novo golpe. A sua esposa morre no ano 588. E ele é instruído pelo próprio Deus para que não derramasse uma só lágrima pela morte da sua esposa. Apesar de todas as dificuldades do exílio, ele usa a sua própria casa para ministrar a palavra de Deus. 2 ou 3 anos depois da morte da sua esposa, ele tem a notícia da queda de Jerusalém, que foi a maior tragédia da história do Antigo Testamento, em 586. Ele também não apenas ministra a palavra de Deus para os anciãos, mas ao morar nesse campo de refugiados, ele se transforma no maior conselheiro da parte de Deus para aqueles que estão no cativeiro, estão no exílio. A última data do seu livro está em 570, no capítulo 29, verso 17, indicando que o seu ministério se estendeu no mínimo por 23 anos. Um tempo muito inferior a todos os outros que nós temos na coleção dos maiores. Mas ele teve um comportamento fiel. Ele foi um autêntico atalaia naquele contexto do exílio para instruir de forma precisa qual era a orientação da parte de Deus para aqueles que estavam no cativeiro. É acreditado a Ezequiel uma coisa interessante.
Alguns estudiosos do Antigo Testamento, pelo fato dele usar a sua própria casa como um lugar de aconselhamento, de discipulado, de orientação para aqueles que estavam no cativeiro, aqueles que estudam o Antigo Testamento dizem o seguinte: olha, aí você tem o embrião do sistema da sinagoga. Posteriormente você vai ver que em cada cidade que tivesse no mínimo 10 judeus, eles poderiam se juntar numa casa e poderiam, com frequência, poderiam procurar a instrução da lei e também o aconselhamento mútuo e a instrução espiritual para que pudessem sobreviver naquele contexto onde não havia mais o templo. O embrião, portanto, da sinagoga nós podemos ver com esse comportamento de Ezequiel. Não há informações sobre a sua morte em nenhum lugar, nem no seu livro, nem fora dele. Ezequiel é reconhecido como um dos profetas mais incisivos. Preste atenção nisso, que serão os nossos tópicos, as nossas ênfases. Ezequiel é um dos profetas do Antigo Testamento mais notáveis no que diz respeito a equacionar, a apresentar de uma forma maravilhosa a relação que existe entre, e essa é a nossa doutrina, nós não somos calvinistas, e como calvinistas nós precisamos sustentar em igual medida a doutrina da responsabilidade humana com a doutrina da soberania de Deus. Você não pode ser saci, andando só com uma perna. Você tem que falar, sustentar, defender, conhecer razoavelmente os meandros da soberania de Deus, mas você não pode só falar de soberania de Deus, senão você vai ser hipercalvinista. Você tem que falar da soberania de Deus, mas equilibrar também com a responsabilidade humana. Ezequiel é notável em mostrar essas duas realidades de uma forma clara naquele contexto do próprio cativeiro. Eu vou adiantar o porquê. Preste atenção que quando o juízo se abate sobre a casa de Davi com a destruição de Jerusalém em 586, você tem a responsabilidade coletiva resolvida. Não é? Deus castigou o povo, a comunidade, a nação. Mas e agora? Não tem mais o povo, não tem mais a comunidade, não tem mais a nação. Agora a ênfase vai ser na responsabilidade individual. E aí você vai ver Ezequiel dizendo: Deus continua no trono. Ele nunca saiu de lá. Ele continua regindo o mundo com toda a sua sabedoria, com todo o seu poder, com toda a magnificência do seu amor. Mas ele também continua exigindo daqueles que são crentes e daqueles que não são crentes, que andem de conformidade com aquilo que ele tem revelado na sua lei. Irmãos, que coisa maravilhosa. Em síntese, Ezequiel combinava de maneira sem igual, preste atenção nisso, o senso que todo sacerdote deveria demonstrar com relação à santidade de Deus. Mas Ezequiel também
mostrou de forma sem igual o senso que o profeta tem da mensagem que ele precisa entregar, mensagem que lhe foi confiada pelo próprio Deus. Ele é magnífico nisso, mas ele também demonstra no seu ofício a qualidade de pastor, com a sua responsabilidade de orientar de forma clara, direta, às vezes incisiva, qual era a direção da vontade de Deus para o seu próprio povo. Irmãos, 3 lições da vida desse homem. Nenhum tipo de sofrimento é capaz de distinguir a verdadeira fé. Irmãos, há duas evidências que a gente pode apresentar para demonstrar que Ezequiel era um homem bem nascido. Não tinha sangue azul, porque não tem sangue azul, né? Mas ele era alguém bem nascido. Ele fazia parte da família sacerdotal. Isso já é um indicador. O outro indicador é que ele foi para o cativeiro naquela leva, quando Nabucodonosor só levou a nata, a elite, os mais bem aquinhoados, os mais pobres. Nabucodonosor disse: olha, vocês não vão para a Babilônia, não é? Nova York não é para vocês. E deixou os mais pobres lá na terra. Você tem lá isso no 2º livro dos Reis, no capítulo 24, no verso 14. De família sacerdotal, e ao ser levado para o cativeiro no meio dos nobres, você diz assim: olha, Ezequiel é um homem bem nascido. Porém, irmãos, pela história que eu já mencionei, ele vai experimentar um duro sofrimento. Um duro sofrimento. E toda a dificuldade que ele vai sofrer, tendo por indicação de Deus a responsabilidade ou a orientação, né, para morar num campo de refugiados. Isso vai mostrar o quanto aquele jovem de 25 anos vai sofrer no cativeiro. Mas tem uma coisa: todo sofrimento que Deus vai permitir que ele experimente não vai apagar a sua devoção para com Yahvé. Irmãos, se você encontrar alguém que lhe disser o seguinte: olha, eu até era crente, eu tinha até a carteira da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova, não tem carteira aqui, né? O camarada disse: mas eu já fui crente, está cheio do mel. Aí puxa a bolsa, a carteira dela, aqui é a minha carteira do coral, fazia parte do coral. Já passou por isso? Na época que a gente evangelizava na rua, na parada do ônibus, e nós cansávamos de encontrar gente que se dizia ex-crente, que já tinha sido da igreja, tinha sido até do coral, e guardava a carteira. Não, agora não quero mais saber da fé. Por que você abandonou o evangelho? Porque tive muitas dificuldades, muitas decepções, e passei por muitas crises na minha vida e abandonei a fé. Se você encontrar alguém assim, que por causa dos sofrimentos abandona a fé, conclua uma coisa, à luz daquilo que a Bíblia diz. Esses que abandonam a fé por causa do sofrimento, nunca fizeram parte da família de Deus. O sofrimento não mata a fé daqueles que são verdadeiros crentes. O sofrimento melhora, santifica, apura, aumenta a devoção,
faz com que o crente ande mais humildemente com Deus. Você não pode ver o contrário disso. Se você encontrar gente crente que está sofrendo e está andando pior, desconfie. Essa não é a lição que nós aprendemos de Ezequiel. Nem é a lição da teologia bíblica. A Bíblia diz que o sofrimento experimenta. Mas talvez você diga assim, mas quem aprende, quem cresce com sofrimento é quem já tem 50 anos. Está aqui um jovem de 25. Não é questão de idade, não é? É questão de compromisso, de seriedade, de firmeza com Deus. O exílio para aquele jovem, com todas as implicações envolvidas, era um teste rigorosíssimo para a piedade. Aí nós vamos testar se a piedade... E essa pandemia foi um teste pesado, não é? Olha lá como é que funciona. Veja lá. Aquele jovem de 25 anos vai para o cativeiro. Como é que a fé dele vai funcionar fora da terra prometida? Vai funcionar direito. Como é que a fé daquele rapaz crente vai reagir naquela terra estranha, onde não havia templo? Ele era filho de sacerdote. Pode não ter templo, mas ele vai estar lá tinindo como crente. Como é que a fé daquele rapaz que experimentou os dias mais gloriosos do reavivamento de Josias vai se comportar no meio de uma terra estranha, na Nova York ímpia daqueles dias? Vai permanecer firme, crente, servo de Yahvé, fora da terra, sem templo, numa terra estranha, sofrendo, perdeu a esposa no cativeiro, mas Deus vai agir poderosamente no seu coração. Ele vai ter experiências maravilhosas com a glória de Yahvé. Irmãos, não é a idade, não são as circunstâncias como nós vimos ontem no estudo da UPH. É questão do coração. Ezequiel estava seguro naquilo que ele havia recebido para defender. A segunda lição: nenhum servo consagrado fica sem ministério no reino de Deus. Pensei em muitos personagens, pastor Norval. Essa é uma das preciosas lições da vida de Ezequiel. Ele deve ter alimentado durante toda a sua juventude. Já imaginou? No meio de um reavivamento, eu, filho de sacerdote, eu vou anelar com toda a minha alma. Eu quero chegar aos meus 30 anos, porque eu quero oficiar na casa do Senhor. Nós não fazemos ideia, irmãos, da atmosfera que o povo de Deus experimentou. Basta você ler o texto do historiador e do cronista sobre o reavivamento que aconteceu nos dias de Josias. Nós não conseguimos descrever com palavras a atmosfera espiritual experimentada pela nação da aliança naqueles dias. E aquele filho de sacerdote prometido para ser sacerdote também, porque a sua linhagem lhe impunha isso, ele certamente anelou para que, ao chegar aos 30 anos, ele pudesse oficiar no templo. Irmãos, porém, nada vai acontecer. Ao alimentar durante toda a sua juventude essa expectativa, o cativeiro acabou com o seu sonho.
aos 25 anos, ele é desterrado. Irmãos, que frustração. A gente deve imaginar, que frustração. Aos 25 anos, eu vou sofrer o desterro e não vou ingressar no ofício sacerdotal. Mas me veio a lembrança, Romanos capítulo 11, verso 29. Irmãos, nas palavras do apóstolo Paulo, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aquele rapaz estava na agenda de Deus. O próprio Senhor havia determinado, antes dos tempos eternos, que iria contar com ele. E não era o embaraço das circunstâncias que iria atrapalhar. Naquele campo de refugiados, sem templo seria impossível exercer o sacerdócio. Não tem problema. Deus vai usá-lo de outra maneira. 5 anos depois dele estar no exílio, e depois de ter perdido a esposa, Deus vai dizer, olha, vem, chegou a hora, estou chamando você para ser profeta. Naquelas condições. O seu chamado foi profundamente marcado por sinalizações extraordinárias. Abra no primeiro capítulo de Ezequiel, veja o verso 28. Veja no capítulo 3, no verso 12. Veja o que há de coincidente nesses 3 versículos. Capítulo 3, verso 23. 3 vezes Ezequiel faz referência à glória do Senhor, a Shekinah, não é? E olha que coisa interessante você vai ver. Mas a glória não habitava em Jerusalém, não se manifestava ali. Então, ela vai migrar lá para o exílio e vai se manifestar a Ezequiel. Mas apesar dele ser profundamente marcado por sinalizações extraordinárias, ele vai receber um encargo difícil. Olha lá, ele vai pregar para israelitas teimosos e desobedientes. Ao ser chamado no ano 592, preste atenção, que uma coisa terrível. Eu vou comentar isso mais nas outras lições. Tinha muita gente dizendo, não, nós viemos para cá, mas Jerusalém não vai cair. Caiu. Já imaginou ele ter que andar na contramão? E depois que Jerusalém caiu, os falsos profetas continuavam dizendo, olha, vai ser rapidinho, alguns meses. Nós vamos passar aqui uns poucos anos e vamos voltar para lá. Não, serão 70 anos. Você já imaginou ser chamado para ser profeta, para andar na contramão? Que coisa difícil. Irmãos, mas o seu esforço literário em registrar as suas mensagens não deve ser desprezado. Mas, acima de tudo, nós vamos ver que um traço distintivo do ministério de Ezequiel foi aconselhar os anciãos que estavam ouvindo, dizendo, olha, a direção é para cá. Ezequiel dizia para os anciãos, não, a direção é para cá. Que luta aquele profeta teve que enfrentar naquele contexto de vozes dissonantes. Irmãos, terceiro e último, nenhum ministério autêntico é monolítico na sua função sagrada. E Ezequiel é uma das mais venturosas demonstrações dessa realidade. O seu ministério profético é claramente dividido em 2 partes, conforme você tem no seu livro. Na primeira parte, Ezequiel troveja contra o pecado e adverte a respeito da inevitabilidade do castigo da nação. E você tem nos 24 primeiros capítulos do livro. E
e ele vai pregar essas mensagens do ano 592 até o ano 586, que é a data da queda de Jerusalém. Mas preste atenção, Jerusalém caiu. E a gente pode dizer, como no ditado popular, não adianta mais chorar o leite derramado. A nação foi finalmente abatida e a cidade santa destruída. Então, a partir dessa data, Ezequiel passa a proclamar mensagens de consolo e de esperança para os exilados, falando também que Deus irá tratar com o mesmo chicote as nações pagãs que estão no mundo daquela época, também desobedecendo o próprio Deus. E esse registro você tem do capítulo 25 até o capítulo 48, o período que vai de 586 da queda de Jerusalém até o 570, que é a última data do livro. Mas preste atenção, esse binômio você vai encontrar em todos os profetas do Antigo Testamento. Vai encontrar também na conduta de Jesus. Vai encontrar também na maneira como os apóstolos tratavam com os homens. E você vai ver que tanto os profetas quanto Jesus, como os apóstolos, eles vão ser vigorosos no convite ao arrependimento que deve ser dirigido para os pecadores. Não tem como você oferecer benesses para pessoas que ainda não se arrependeram. Então, Ezequiel vai fazer isso. Vai chamar de forma vigorosa, vai denunciar o pecado, vai convidar ao arrependimento. E depois que tudo acontece com a queda de Jerusalém, em 586, não dava mais para dizer que não ia acontecer. Ezequiel, então, oferece palavras de consolo e palavras de esperança. Esse binômio a gente vê na vida de todos os servos de Deus, na história bíblica e também na história da igreja. Não necessariamente de forma cronológica, mas funciona da seguinte maneira. Lembra quando Jesus chamou Zaqueu? Chamou Zaqueu para tratar com ele de forma contundente, porque ele vivia de forma irregular. Quando no banquete que ele oferece a Jesus, ele demonstra sinais de arrependimento, Jesus manda tocar o lado B do disco. E termina a história dizendo: hoje houve salvação nesta casa. Essa é a maneira única e patenteada como os servos de Deus devem tratar aqueles que são pecadores. Todos os arautos de Deus são comissionados para chamar os pecadores ao arrependimento. E isso, inevitavelmente, se dá com a denúncia vigorosa do pecado. Não pode ser diferente. Porém, quando os pecadores se arrependem, os mesmos arautos de Deus são os melhores conselheiros, os mais habilitados consoladores para oferecer para os arrependidos as promessas que o Evangelho tem para aqueles que verdadeiramente se comportam de forma penitente. E deixa eu ilustrar como isso é verdadeiro. Só Jonas não entendeu isso. Você pode lembrar do seu livro. Mas ele foi largamente censurado pela sua falta de compaixão. Que Deus, portanto, nos ajude para a gente conservar essas duas coisas. Como crentes e principalmente como oficiais, nós precisamos convidar os pecadores ao arrependimento. Ao se arrependerem, oferecermos palavras de consolo e de esperança. Não podemos oferecer palavras de consolo e de esperança para gente impenitente.
Enquanto os pecadores permanecerem impenitentes, nós precisamos advertir sobre o juízo, sobre o castigo de Deus, sobre a punição eterna, até que eles se arrependam e a gente possa oferecer a graça perdoadora e as promessas do Evangelho. Irmãos, que Deus nos abençoe e que você seja estimulado para ler e reler o livro de Ezequiel, que é o que nós vamos tratar na escola dominical algumas vezes, não sei quantas.